Oi, gente. A gente vai falar sobre o sangue do tema Relaxe, tudo está fora de controle. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha em slide para a gente comentar, ter alguns pontos de referência. A primeira parte do sangue fala sobre a dualidade, né? E a gente começa a separar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, a partir da nossa vivência, né? A partir de um padrão que a gente congelou como certo e errado. E aí, a partir disso, a gente julga a realidade das pessoas, julga a nossa realidade, julga tudo, né? A gente congela uma imagem do que deveria ser. E foi muito engraçado. Eu fui ver esse Sete Sangue hoje de novo e perceber o quanto eu estava julgando muitas coisas que eu achei que eu não estava julgando. Às vezes, dentro da minha cabeça, eu achava que eu não estava julgando o julgar, que eu estava aceitando uma situação, mas na verdade eu só estava colocando ela como, como uma coisa que eu achava que deveria ser diferente, mas que eu não podia mudar. Mas a partir do momento que eu achava que poderia ser diferente, eu já estava julgando, né? Que ela não deveria ser assim. E a minha mente estava me enganando mais uma vez, como sempre ela engana a gente, né? E aí eu coloquei o tópico: a escolha de um caminho como certo automaticamente considera qualquer outro como errado. Então, é bem difícil a gente entender esse não julgamento, né? Não é racional com a mente. Mas realmente aceitar e perceber que não existe um padrão de correto. E aí, o segundo tópico é a mente e o engano. Digo que eu não julgo, mas gostaria que fosse diferente. Ainda é uma escolha de um caminho. Dessa forma, a energia do julgamento permanece presente. Eu senti muito isso ontem, parece que eu estava falando da constelação que a gente participou ontem, exatamente sobre essa energia que acaba ficando, mesmo que o nosso mental acredite e forme as máscaras do que não é, eu não julgo. Foi exatamente até o que o Saulo falou sobre, nesse Sete Sangue: eu não julgo. Logo, eu escolho o caminho de não julgar. E na verdade eu estou julgando, porque eu não julgo, mas o certo é esse. Mas eu não julgo. É mais um jogo da nossa mente, né? Atenção e controle. Controle é uma ilusão, não existe. Controle é querer que algo aconteça ou não da forma que eu julgo que deva ser. Isto é resistir frente à vontade divina, adiar o que é necessário para o processo. Nessa parte ele fala muito sobre o namastê seletivo e a gratidão seletiva, né? A gente acredita que a gente fala o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, porém a gente é resistente aos processos que a gente julga negativos, né? A gente não consegue entender que todos os processos são um presente de Deus para a nossa evolução pessoal e autoconhecimento, expansão da consciência, enfim, conseguir aceitar de forma inteira, de coração aberto, de verdade, que todas as coisas são como são e tem que ser, é muito importante. Tudo está certo, relaxe. É necessário ter atenção e olhar para dentro para relaxar e entender por que você atrai a desarmonia para a sua vida. Tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? A gente parar para pensar o que essa situação quer mostrar para mim, qual o ensinamento que eu tenho que tirar disso, em vez de resistir e dizer por que Deus está fazendo isso comigo, porque essa doença, porque essa situação, porque esse sofrimento. Cuidado com a gratidão seletiva. Nesse momento que ele estava falando sobre isso, o Saulo fala que ele recebeu uma mensagem, e aí eu botei uma parte dessa mensagem nessa projeção, mas não inteira, mas a maioria dela. E aí fala assim:
precisa estar exposto que a vontade divina não é superior ou inferior a de qualquer ser encarnado aqui no planeta, mas que é a manifestação divina, mas que a manifestação divina permite a todos os seres desenvolver sua magistratura terrena. Para que isso aconteça, precisamos estar atentos ao momento. Eu entendi que ele quis dizer com isso que a gente cocria, né? A gente já sabe a partir da física quântica que a gente cocria a realidade, que a gente também é um Deus interno, que a nossa intenção faz muita diferença no universo e a nossa resistência frente ao nosso próprio processo, ao nosso próprio desenvolvimento e até mesmo ao desenvolvimento e processo dos entes queridos, né? Que às vezes a gente acaba interferindo também a nossa vontade nos processos alheios, além do nosso. Ele quis dizer que a gente não pode fazer isso, que a gente tem que tentar entender. Não pode, né? Não pode, não. Não pode errado também. A gente deveria tentar entender que esses processos são necessários e não resistir. Ficar atento ao momento, tira a gente da mente, né? E deixa a gente no estado de atenção, no estado de presença, no estado natural do ser, no estado de consciência. O processo. Para que se reconheça a luz, é necessária a compreensão de si mesmo a partir do processo. Tudo acontece por um motivo e propósito. É o controle divino, né? Tudo está fora do controle, mas ao mesmo tempo está tudo no mais perfeito controle e como deveria ser. A partir do que deve ser, a partir do processo, enfim. Se libertar da ideia de quem você acha que é e assumir o que já se é. Aceitação no coração, de dentro para fora. Você pode falar um palavrão e estar em paz. Essa situação de que muitas vezes a gente vai dizer coisas, de novamente enganando a gente, e na verdade dentro do nosso coração, dentro dos nossos sentimentos, não é nada daquilo, né? São as máscaras de novo. Cara, E só oi, fazendo um parênteses aí nessa parte que não pode falar palavrão e estar em paz. Outro dia eu tava conversando e aí eu vi essa coisa assim, né? Será que eu posso me irritar? Será que eu posso sentir ira? Será que eu posso, sei lá, ficar com raiva? Será que eu posso esses sentimentos que teoricamente a gente não poderia? Mas acho que assim, não é questão de não poder, né? Eu acho que talvez a gente tenha que sentir mesmo. Acho que a gente pode sentir tudo isso. E, na verdade, eu acho que tudo isso que a gente continua sentindo faz parte do processo. Então, achei engraçado assim, falar palavrão, estar em paz. Sim, você pode sentir tudo isso, eu acho. E desde que você libere aquilo, né? Não fique cultivando aquilo dentro de você. E aí eu já ia dar um bug mental assim, eu falei, vou relaxar e relaxei. é bem isso mesmo, né? Tem até uma outra parte que fala exatamente o que você falou. Eu acho que está na projeção do slide. Para quem e para que você quer se iluminar? Essa frase ficou na minha cabeça assim há muito tempo, porque quem quer se iluminar, né? Quem? Será que é o meu ego? Essa busca incessante por chegar em algum lugar é sempre da nossa mente, né? Do nosso ego. O relaxar também tem a ver com isso, né? A gente não está buscando chegar a nenhum lugar. A gente está no estado de atenção, tentar estar na presença, tentar entender o que a gente sente, mas não tentar chegar a algum lugar, porque quem quer se iluminar é o nosso ego de novo. Enquanto existir alguém, não há lugar para a presença se manifestar. É isso que eu falei para você, né? Enquanto houver uma personalidade, enquanto houver o nosso ego, a presença não vai ter lugar. Reconhecendo e enxergando. Se enxergar imperfeito, se enxergar com dúvidas, se enxergar impaciente, se enxergar com raiva. Somente vivendo a manifestação através da presença, acolhendo, encarando,
haverá o entendimento do porquê dessa identificação. E será possível transcender essa raiva, por exemplo. Foi exatamente o que você falou, né, Ana? Uhum. Da gente estar presente, acolher esse sentimento, entender esse sentimento, porque muitas vezes também eu acho que em certo momento eu mascarava tanto o que eu sentia que a gente chega a dizer que a gente não sente, né? Além de colocar a culpa nos outros, a gente diz que a gente não sente ciúme, a gente não sente inveja, a gente não julga. Então, realmente encarar isso de frente, abraçar isso, entender e a partir disso transcender esse sentimento, né? Não se identificar mais com ele, porque a gente não é ele, é uma onda, uma frequência que vem, uma ideia que vem e a mente capta, né? Na presença, a paz é constante. Um fenômeno necessita de uma pré-condição para tal estado. O que ele quis dizer com isso, né? Ele estava falando que às vezes a gente acredita que a gente precisa estar num lugar de meditação para a gente estar em paz, a gente precisa de uma música, a gente precisa de uma ayahuasca, a gente precisa Uma japamala. de um japamala. Então, são as condições, né, para a gente estar em paz. A gente precisa de um local, de estar viajando, de estar na praia, enfim. E a presença que é a paz. A gente já é a paz dentro da gente, não tem uma pré-condição. É mais uma máscara, né? Trocando aqui até. É a máscara e o do auto-engano. Busca-se fora o que está dentro. As pessoas têm medo de si mesmas, de olhar para as sombras, de ser vulneráveis. O medo leva a querer ficar na ilusão. Então a gente tem medo de enfrentar todas as coisas que a gente tem guardado e se apegado, tanto sofrimentos como seja o que for. E a partir desse medo a gente cria essas ilusões do que vai ser bom. A gente projeta que vai ser bom quando eu tiver, sei lá, quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aquela viagem, quando eu tiver aquela pessoa. Tudo isso é o medo da gente olhar para dentro e perceber o que realmente está fazendo a gente não conseguir ser feliz, né? Conseguir ser inteiro, porque a gente é inteiro, né? O que traz entendimento é a presença do eu sou. O que está além dos sentidos. Perceber o que está além dos sentidos, além da razão da mente. Para a mente, as perguntas são infinitas. Ou seja, né, a gente vai ficar aí tentando entender, fazendo perguntas eternas. O que por que eu sinto, por que eu quero, porque eternos e infinitos porquês, né? A mente, na verdade, ela é uma ferramenta, uma ferramenta de raciocínio, de resolução de problemas. E se a gente tentar ir pelo caminho da razão, a gente nunca vai entender nada, né? Porque ela sempre vai conseguir mais uma questão, mais um problema. E são infinitos os fenômenos, são infinitas as perguntas. E Sim, a verdade, né? Eu é a necessidade de entender, né? A gente quer entender a qualquer custo o porquê disso, o porquê daquilo, porquê que a nuvem não tá do lado esquerdo e tá do lado direito, né? E sei lá, é o tal do relaxe, né? relaxa. Relaxe. E a verdade é compreendida só pelo coração, né? Não adianta a gente tentar entender com a nossa mente. Além de a gente tentar entender com a nossa mente, a gente tenta projetar o que é ser iluminado, né? Iluminado deve ser ver as coisas tudo colorido, deve ser sair do corpo e ir no universo, no infinito. A gente fica projetando tudo o que a gente acha que é e a mente, a mente, a mente mente, a mente mente. A verdade é compreendida pelo coração. Vence quem se vence. Vencer o que te limita e te domina. Há um tempo ficou muito na minha mente essa coisa das bordas que a gente cria, né? A partir desses padrões, a gente cria uma borda do que é o ser e do que ele é capaz.
E a partir disso a gente limita o que é infinito. Olha que doido. Pode A crer. mente, a mente é uma ferramenta que limita o que é infinito, que não pode ser entendido, que não pode ser é, racionalizado, que não pode ser colocado em palavras lineares, né? Por isso que é dito muito que o ser, a razão do ser é o ser, né? O ser é o verbo. O ser é o ser. Não tem essa colocação em palavras, né? Isso seria limitar o que ele é. Autoresponsabilidade. Quem sabe tem responsabilidade com a transformação. A partir desse momento, ele começa a falar sobre a nossa responsabilidade de saber de todas as coisas que a gente já sabe, de ter tido contato com tudo que a gente tem contato. Com a constante atenção e vigília, orai e vigiai. Quem está em sono profundo, no escuro, nem imagina. Ou seja, né, a gente conhece muitas pessoas, e até a gente mesmo já esteve nesse estado, de que a gente não fazia a mínima ideia de que a gente nunca ia entender as coisas a partir da mente, né? Em certo momento a gente pensava que ser bom, até o ponto que a gente conseguia entender ou racionalizar o que era ser bom, era o bastante. Então, eu acho que pesa, eu acho não, né? Pesa menos para as pessoas que não conseguem entender isso, é, o peso dessa atenção que a gente tem que ter. A partir da autorresponsabilidade, a gente entende que a gente precisa fazer, a gente precisa agir, a gente precisa ser um Karma Yogi, né? Que o Saulo fala. E refletindo, ele falou sobre o que você está. Ele falou a frase: o que você está doando e recebendo. E aí a gente para pensar o que a gente está fazendo para nossa transformação, né? Se a gente realmente está tendo atenção em vigília, está tentando estar no momento presente, está tentando não se identificar com todos esses julgamentos. Eu acho que o julgamento, assim, ele realmente mostra a base do que é essa dualidade que a gente vive, de julgar o que está certo e o que está errado. E a nossa mente o tempo inteiro está julgando as pessoas, está julgando as imagens, está julgando tudo, né, gente? Então, o quanto a gente está conseguindo ter atenção, porque se a gente não estiver atento, é muito fácil se envolver com as coisas. E é muito fácil a gente estar doando e enviando para o universo coisas negativas, né, que acabam chegando a alguém. Ideias são como vento, elas estão indo aí, e às vezes elas vão encontrar alguém e, e vai bater e voltar, né? Vai se manifestar aquilo também. Então, o que a gente está doando e o que a gente está recebendo? Sem intermediários, é a sua responsabilidade entender. O Saulo falou isso também em relação por mais que ele ajude a gente, por mais que ele seja uma fonte de conhecimento e muito mais coisas, só cabe a gente chegar ao ponto que a gente tem que chegar, né? Só cabe a gente o nosso desenvolvimento pessoal, só cabe a gente entender quais são as nossas sombras, só cabe a cada um de nós essa autorresponsabilidade de vigília, de atenção e de transformação. E é isso, gente. Gostaria que, se alguém tiver alguma coisa para falar sobre isso, abrisse o áudio aí e conversasse com a gente um pouco sobre isso. Tudo que eu falei. Oi, Olá! Tava aí? eu cheguei agora quase, na verdade. Mentira! Tem uns 10 Acabei de minutos. passar o PPT. Como é que é? Acabei de passar o PowerPoint. Não, eu vi, assim, não lembro de qual que eu comecei, mas eu vi. Ah, então tá bom. E a Ana estava falando alguma coisa aí também. É, assim, do pouquinho que eu ouvi vocês falando, tanto você aí apresentando e a Ana, é,
como é que põe em palavras assim? Dá para sentir muita leveza, sabe? De que realmente a coisa entrou. Eu acho que é isso que dá para falar. E assim, de certa forma, foi legal estar percebendo essa reação, né? E você falou aí muito do julgamento e veio para mim muito assim, poxa, tá vendo? Depois desse tempo todo, fica uma coisa, era uma coisa bem tranquila de se entender, mas não, né? E você falou uma coisa assim com muita sabedoria, Indiara, dessa insistência, né? Essa insistência, e aí eu penso muito no meu caso, que é um caso de muita identificação com essa questão mental, de julgamento excessivo, de comparação excessiva, e de, por exemplo, de uma forma assim, às vezes automática e sem percepção, de, ó, poxa, já tem tanto tempo, né? Mas quem que tá contando isso? Né? E muitas dessas frases que você pegou, elas são ditas o tempo inteiro, toda hora, quase todo satsang. E quem não relaxa não ouve. Quem não relaxa não ouve. E aí dá pra ver que tá bem relaxada o papo, Silas. Muito legal. É bem louco, né? A comparação também. A gente está sempre comparando e sempre julgando. E é um trabalho devagar, né? É muito louco, porque a gente, na verdade, eu acho que todo mundo, todos nós, a gente sente a mesma coisa, né? A gente fica reparando na nossa mente, julga, fala as mesmas frases, pergunta as mesmas coisas. E mesmo assim, eu acho que a gente deve ficar orgulhoso da gente, de todas as mudanças que a gente teve, de todas as coisas que a gente conseguiu transformar até agora. Por exemplo, sempre tive muitos problemas de agir. Eu sempre tive muito na minha cabeça que eu queria fazer coisas, que eu queria fazer ações, que eu queria isso, que eu queria aquilo, mas eu não tinha esse passo, né, de fazer. E hoje eu estou muito feliz da gente estar realizando tantas ações. Eu acho que isso traz a gente bastante para o presente também. E eu acho importante também que a gente tenha esse olhar de orgulho. Não sei se é orgulho é uma palavra boa, né? Mas de A felicidade, energia deu certa. de felicidade com todo o processo, né? Uhum. Melhor essa palavra. Feliz com todo o processo. Teve alguém que, eu não sei se é isso, né? Não sei se, mas me falaram eu vi alguma coisa. Eu estava refletindo a respeito, que era essa, esse orgulho, essa gratidão, né? Ela de certa forma, vem a partir de uma aceitação. Você fez tem alguma frase aí, né? De que aceitar o processo, aceitar como que é se aceitar, e aí se amar, e isso tudo acaba virando a mesma coisa, né? Aí você sente, né? Você se ama, você sente orgulho do seu processo, você toma posse disso e, e tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí a coisa, você relaxa, a coisa anda. É, é engraçado que, assim, para mim, pelo menos, fica interessante, coisa até meio automática, como se fosse criar uma lógica para isso. Primeiro você, como é que é? Primeiro você entende, aí depois você aceita, aí depois você relaxa, aí depois você agradece. Aí como fica tentando criar esse mapa da mina, né? É muito louco. É muito louco. Mas faz parte de tudo, né? Sim.
E assim, só para compartilhar com vocês, porque quando, assim, pelo menos eu comecei a tomar conhecimento dessas coisas, eu sempre fui uma pessoa assim, se tem um problema, eu quero resolver, né? Então, Ana Paula, sei lá, tem que furar a parede, não sei lá. Então vamos resolver, vamos resolver logo, porque eu quero acabar logo com isso. E aí você começa a ouvir coisas, ver coisas, e você percebe aquele boom, assim, né? Tipo assim, tacaram uma bomba de Hiroshima dentro de você. E como que eu vou resolver isso logo, né? Tipo, e aí você fica tenso, como que eu vou resolver isso logo? Como é que eu vou resolver tudo? Como é que eu vou ter todos os entendimentos? Como é que eu não sei o quê? E aí você ouve sobre tudo, né? Sobre controle, sobre autorresponsabilidade, sobre diversas coisas, sagrado, papapá, papapá, papapá. E aí você pensa assim, caramba, entendi, né? Acho que entendi todas as coisas, o conceito e tal, Ana. Só que aí você não para, né? E fica naquilo assim. Aí você para e pensa assim, pelo menos isso aconteceu comigo. E aí, resolveu? Não, cara, não resolveu. Você continua no mesmo passo, no mesmo momento. E aí eu falei, caraca! E aí a gente vai entrando mais a fundo, mais a fundo, mais a fundo. Pelo menos eu fui entrando bem mais a fundo. E eu vi que são 1000 coisas a serem feitas, 1000 processos a serem enxergados, a serem, assim, ultrapassados, né, digamos assim. E aí é onde entra o tema, porque aí eu fiquei num desespero, naquele boom, querendo resolver tudo, querendo resolver tudo. E aí dá uns bugs da vida. E na verdade, assim, tô procurando relaxar, porque, sabe, parecia uma corrida, uma caminhada contra o tempo, aquela coisa que o Saulo sempre faz. Você tá correndo contra o quê? E aí eu parei assim e falei, cara, não tem que correr. Então, cada coisa que vier, né, no seu momento, no seu entendimento, de que cada hora você tem um amadurecimento e um entendimento novo de determinada coisa, você vai digerir aquilo, vai liberar aquilo, e é literalmente a caminhada de ouro, cara, porque não tem tempo. Assim, eu não tenho controle sobre o tempo, de quanto tempo eu vou levar para chegar a alguma coisa, que na verdade não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, assim, eu tô procurando relaxar mesmo com relação a isso, e aí entra o tema. Então, a gente teve esse estudo aí de satsang que foi bem legal para mim, assim, e de ver que realmente a gente tem que relaxar, porque não tem o que esperar, não tem o que nada. Tipo, pô, todo dia, cara, todo santo dia eu tenho um entendimento. Às vezes até mais de um. Então, assim, é todo santo dia. Ah, você tá lendo isso, tá lendo aquilo. Não, às vezes eu não leio nada. Simplesmente acontece uma fala de alguém, uma percepção que eu tive, aí pimba, um entendimento. Então, é literalmente relaxa, porque tu tá fora do controle, tu não tem controle de nada, aceita que dói menos e segue a vida, né? Então, era isso aí que eu queria falar para vocês. E literalmente aceita que dói menos, né? É o memezinho lá da seita, né? Entra pra seita. E esse relaxar com atenção, né? Eu tenho reparado também que às vezes eu tenho um entendimento, uma moto aqui, eu tenho um entendimento, e aí se eu não tenho atenção, rapidamente eu tenho esse entendimento e depois eu me pego errando não vou usar essa palavra, né? Que não vou dualidade, mas fazendo uma coisa que eu não concordo, assim, julgando, sei lá, uma coisa que eu já sei, eu entendo, e aí se eu não tenho atenção, se eu esqueço a atenção, se eu esqueço a minha vigília, eu me pego de novo identificada com isso, né? Não sei se é correto falar sobre uma energia de julgamento que acaba estando em muitas pessoas, né? Uma energia de massa mesmo, de muita gente, e que se a gente não estiver atento, a gente acaba se identificando mesmo, né? Uma coisa que já estava aí há muito tempo. E esse relaxar com atenção, 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 atenção.
para a gente não oscilar tanto entre estar atento, entender e depois dar uma relaxada errada, relaxar sem atenção e de novo vou errar. Tá vendo como que é louco? A gente usa essas palavras Ah, do certo e errado e aí entra na dualidade de julgamento. que tem que falar, relaxa. Tem uma coisa legal, eu acho que é trazendo eu não sei dizer de onde, assim, não sei se foi do retiro, se é de outro satsang, mas a atenção, ela já é o relaxamento. Porque se a gente está no momento presente, a gente não está pensando em nada. Assim, parece, é uma coisa meio lógica, mas foi uma lógica que bateu, assim, para mim. Foi algo que eu ouvi do Saulo falando, não sei quando, nem onde. Esse negócio de saber quando as coisas estão acontecendo, eu já estou perdendo isso. Mas foi algo assim, se você está atento ao que está acontecendo, você está se observando, né? Se você está com o observador ligado, se você está contemplando, você não está identificado com aquilo. Então você está relaxada. Tá dando Então a espaço atenção, para manifestar o que é, né? Você tá a dando atenção espaço. é o relaxamento. E o relaxamento já é a presença, que já é a paz, que já é o amor, que já é a gratidão, então, que já é tudo em si. Então, assim, se tudo é a mesma coisa, a gente precisa fazer uma coisinha só. E essa uma coisinha já é tudo, né? É o simples, é igual uma piadinha que teve uma vez também, assim, é o simples que não que é desafiante, vamos falar assim. É simples. Só não é tão fácil assim, é desafiante. É simples. É uma coisinha só para fazer. Mas não é assim tão light de fazer, não é tão tranquilo de fazer. É meio que isso, assim. E me veio muito nessa fala sua. E vem essas identificações, né? De assim, a gente querer ser articulado, a gente querer achar que se falar tal palavra ou outra não está se expressando direito, ou não, ou assim. E aí a gente acaba entrando na pegadinha, né? Acaba entrando na pegadinha de novo. São muitos anos viciado na mente, na mentira, na ilusão da mente. É difícil, mas é assim. Mentira. Mas muito legal. Aí eu te interrompi, nem lembro o que é que eu tava falando mais, mas desculpa eu dando pitaco aí no Que isso? Quero coisa, que mas eu adorei. E é bem isso que você falou mesmo. A gente tenta articular o que a gente está falando, né? E de novo colocar isso é certo, isso é errado. E é de novo a mente. É o vício mental dessa, dessa articulação. E, tem um. Pode e falar, deixar, desculpa. deixar o fluxo divino se manifestar, né? Deixar o que é, dar espaço para isso. Parar de ir com a mente. O que você ia falar? Eu lembro de um exemplo assim bem legal. Não sei se vocês conhecem a Calbimar, né, da Escola Sacra. Não sei se já ouviram falar dela. Já ouviram falar? Mas assim, é porque a história ela já fez um satsang dentro da sangue em si. Mas assim, ela figura terrena, ela ela mora na Itália há muito tempo, já teve que fugir para lá no final das contas, resumindo. Então ela fala muito errado o português. Ela fala muito errado. E aí eu lembro que assim, da primeira vez que eu vi, eu falei assim, isso aí é mestre espiritual? Falando desse jeito?
não consegue falar direito, não tem articulação, fala as coisas todas erradas. Aí depois de um tempo a gente vai caindo do cavalo, né? E a gente toma aqueles tombos assim grandes. E, e aí teve uma outra pessoa que assim, a gente estava falando sobre algum assunto e aí eu falei assim, ó, assiste isso aqui. A pessoa ela fez a mesma coisa, né? Nossa, essa mulher falou muito errado. Como é que você me põe para ouvir isso? Então assim, dois ganchos que me trazem assim, e que você já falou. A gente acha que os nossos problemas, os nossos erros são bem particulares, né? A gente tem dessa, né, de achar que é só eu que estou sofrendo por isso, é só eu, é só minha mente que é assim, é só. Que aí me lembra da explicação do dedinho, né, do Saulo no Sadhana. E a outra é que todos esses padrões, assim, e tem um gancho em tudo, né, que todos esses padrões, de quem que eles são, na verdade, né? Porque se você faz, se eu faço, se uma outra pessoa faz, mas de certa forma a gente tem um estalo e esse estalo assim, pô, não, isso não é meu, o que que eu tô fazendo? De quem que é? O que que é isso? É minha mesmo? É a minha mente? Ou, ou eu tô ligado numa coisa que também influencia outras, sei lá. E aí eu lembro de ter visto que, assim, a pessoa meio que estava indicando para erradicar essa posse do minha mente. Porque, na verdade, não é minha, não é sua, não tem dono. É uma coisa, é a ilusão que a gente se conecta com ela. Então, a mente, a ilusão criada, ou inconsciente coletivo, que a gente está ligado neles, né? A gente está ligado nele. Então não é nosso, mas a gente toma posse. Vem cá, isso é meu. Eu que não aguento aqui, tem que, ó, tem alguma coisa acontecendo, opa, tem que julgar. E não é isso, né? Isso já tá lá, isso já existe, já tá lá. E a gente não pegou isso de papai, de mamãe, de vovô, de vovó. Também, mas é porque eles pegaram e a gente continua simplesmente bebendo da mesma fonte, né? A gente tá bebendo da mesma fonte que todo mundo bebe. Dentro de todo esse inconsciente coletivo, todo mundo bebe. Então a gente continua bebendo dele. E toma posse daquilo, né? É o dedinho cutucando a coisa e fazendo um ganchinho, né? E puxando assim, né? Opa, traz pra cá. Uma coisa muito louca. É muito doido. E assim, eu não sei nem se. Acho que eu vou aproveitar a sessão de desabafo. Hoje eu fiz muitos movimentos, muito assim, louco, de euforia total, de estar sentado chorando assim, de ficar com o olho roxo, acho que tá até um pouquinho ainda. E aí eu parei assim, gente, que loucura que foi isso que aconteceu aqui. Tipo as 4 estações num dia só. E aí a gente para num momento assim de caramba, o que aconteceu? Que loucura é essa? E não vai parar no final das contas, né? Isso não vai parar. Isso vai acontecer. Isso vai continuar acontecendo. E teve alguma coisa no slide, né? Eu não sei se foi no slide ou foi um comentário, né? Que você falou dessa mistificação, né? A gente mistificar, o santificar, né? Santificar esse processo, né? Achar que é bonitinho, que não beija, que não transa, que não faz nada, que, assim, achar que. Mas achar com base em quê, né? Quem que vendeu isso pra gente? De onde é que a gente foi buscar essa informação, né?
E tudo que a gente observa, eu não sei se vocês tiveram oportunidades de ou ver outros satsangs, ou conhecer outras pessoas, né, autorrealizadas, assim, gente, fala palavrão, não tem dessa, não tem dessa, não tem essa conversa. Só que fica essa coisa estigmatizada. E o engraçado é que, assim, a mente ela foi e voltou várias vezes para tentar decodificar o porquê que as pessoas fazem isso, né? As pessoas, eu, inclusive. E eu pensei, é o nome, né? Porque iluminação é a luz, e a luz ilumina tudo, e a luz é pura, e a luz. Assim, todos os conceitos que vieram de onde? De onde é que vieram esses conceitos de que a luz ilumina, a luz é pura? Quem que. Assim, eu sei disso ou eu estou usando o que já foi pronto para mim? E aí, dentro do próprio sânscrito, né? E de uma tradução diferente, fala-se da autorrealização, né? Então, é você com você, e tá aí no seu slide. É você se vencer. E aí, a outra coisa que eu não lembro lá, que estava bem debaixo dela aí. Então, isso, de certa forma, mesmo para a mente, já muda um pouquinho o foco, né? Já muda um pouquinho a perspectiva. Porque, pô, o tanto de merda que eu fiz na vida, como é que eu vou ser santo? Eu não vou ser santo nunca. Não vou ser santo nunca. Mas a perspectiva não é essa. Né? A perspectiva não é essa. Não é isso. Então, é uma outra coisa que às vezes a gente vai quebrando, né? A gente vai dando uma marretinha e cada vez mais a marretinha para dentro, né? Porque a Cíntia brinca com tirar a roupa, uma vez eu já brinquei com casca, todo mundo brinca com a cebola em si, né? Mas é a marretinha para dentro, pra gente não achar nada no final das contas. Não tem o que achar, não tem nada lá dentro. Até Né? não sobrar nenhuma casca, né? Até não sobrar nada. É, Deixa eu fazer uma pergunta. Tava dando para ouvir direitinho, agora que eu fui ler, que, que o Marcelo tinha escrito que o som ficou muito ruim, que estava muito baixo. Tava muito. eu consegui aqui, tranquilo para mim. Também normal aqui. Então. E aí, gente? Núbia. Eu já falei Aqui tá muito. normal. Que bom. Maria José Wagner. Fala com a gente. Estou ouvindo vocês. E aí, algum comentário? Então, eu peguei, porque eu entrei ouvindo vocês. Oi? Ouvi. Quando eu entrei, já tinha começado, entendeu? Então, Acho que não deu para quase ninguém pegar do começo, né? Eu também, José, e eu falei nem pobre na chuva, isso não é desculpa, não. Verdade, isso é desculpa. Você já tem que ter visto o Sete Sangue, já sabe tudo que tá lá. Já deu até pra gravar esse Sete Sangue, de tanto que a gente falou dele. Teve encontro que você foi, teve conversa aqui no Zoom, e agora tem uma apresentação do mesmo Sete Sangue. Se não entrar na nossa cabeça agora, não entra nunca mais. Cuidado, atenção. Atenção, atenção. Na mente não. No coração.
Relaxe, gente, relaxe. Tudo está fora de Tudo está controle. fora de controle. Eu aprendi muito com isso, a relaxar, a deixar que as coisas venham no momento, entendeu? E a partir do momento que vier, aí eu vejo o que eu vou fazer, porque é exatamente isso, a gente não tem controle de nada. Então, eu já percebi isso, como a gente não tem controle de nada. Ontem foi um exemplo disso que aconteceu, entendeu? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ontem eu estava sem. Foi um rio de amor, né? Eu não sabia como eu ia, porque eu estava sem carro. O rapaz não me entregou. Eu falei assim: como é que eu vou fazer? Eu fiquei assim, sem saber como que eu ia fazer para poder ir. Eu moro de um lado, a Sueli, né? É do outro lado da cidade. E eu fiquei assim: como que eu vou fazer? Aí pegar o carro com a minha filha, ia ter. Tinha que esperar ela chegar, buscar meus netos no colégio para poder pegar o carro dela. Quer dizer, eu ia chegar muito depois, já no final, até atravessar a cidade toda para chegar lá, pegar trânsito. Aí, de repente, eu pensei, mas eu preciso ir, eu preciso ir. Aí eu falei assim, uma coisa, eu vou de Uber. E aquilo dentro de mim, eu falei assim, não, vá, 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 vá. Eu peguei o Uber e fui. Aí chega lá na hora de ir embora, se ele não fica, fica para fazer, bater a constelação, fica para você. E eu falei assim, e eu tentando fugir, não, eu tenho que ir embora, não, se ele não fica, essa coisa, vou ficar. Eu falo para mim mesma, mas relaxa. Relaxa, se você está aqui é porque tem que estar. E sempre é uma coisa que eu tento vencer, é o medo, porque sempre o medo vem à mente, entendeu? Vem assim, me bota medo, mas eu digo assim, não, eu não dou confiança para ela, entendeu? Por medo. Eu falei assim, eu vou para frente. E foi assim, eu tinha muita vontade, eu não sabia, eu já tinha falado sobre constelação, mas ninguém nunca me falou como que era mesmo. E ontem foi assim, eu amei, foi muito bom. Então, é realmente isso, a gente não tem controle de nada, é relaxar. Que a partir do momento que eu relaxei ali, que eu participei, sabe? Foi ótimo, foi bom, e aquilo me mostrou, assim, outras coisas, entendeu? Outro esclarecimento, outra percepção, e foi muito bom. Então, é isso aí mesmo. É viver um dia de cada vez, exatamente o que o Fred falou, estar presente nas coisas e tentar, exatamente quando você está presente, você tem essas percepções que as coisas são muito sutis e você perceber isso, entendeu? Porque ontem, por exemplo, podia ter mil desculpas para não ir, mas eu tive aquela percepção, então não vá. Eu procurei ouvir o meu coração e não a mente, porque a mente diz: ah, você vai gastar dinheiro de Uber, que não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí eu falei assim, não, ouvi meu coração, disse para ir, eu disse, não, eu vou investir em mim, é uma coisa que eu quero e eu vou. Então é isso aí, que é o relaxar. E muita gratidão por você ter ido. Muita mesmo. Ana também. Gratidão, Sueli. É. Foi muito especial, foi muito importante para mim, essa constelação. Até nesse sentido da primeira palavra ali do slide, que é o julgamento, né? De como eu não estava enxergando certos julgamentos que eu estava fazendo e que eu achava que eu estava aceitando, né? Dentro do que eu ainda achava que deveria ser, mas aceitando que não era, mas pensando que poderia ser diferente. Enfim, né? Eu estava me enganando, assim, e foi muito importante
esse entendimento, até não só em relação a essa questão abordada, mas em todas as outras que eu tinha esse olhar de julgamento mascarado, né? Tipo isso. E você falou uma coisa também sobre o medo, né? E eu sinto bastante isso. É aquela base que o Saulo falou também, até na Sadhana, né? O medo e a ilusão. Eu sinto muito medo de muitas coisas, desse desconhecido, dessas sombras, de certas coisas que a gente tem aí, ainda que a gente não olhou, não colocou a luz ainda na questão, né? Eu também sinto muito medo. Mas, primeiramente, assumindo esses sentimentos, colocando luz, entendendo, para a gente conseguir transmutar. E é isso. Vou pegar aqui a palavra para dizer que acho que agora a gente pode encerrar, né? E você não vai falar nada pra gente, não? Não. Tudo já foi dito. Que bom. Amei a participação do Frederico Eu Gesteira. também amei. Muito bom, seu Fred. Prazer. Prazer. Só vou falar um pouquinho dessa questão do medo, né? O medo, ele é do tamanho que a gente coloca ele. E a gente só percebe isso quando a gente consegue dar um passo além dele. E aí a gente olha para trás e fala: ah, era desse tamanho? E eu estava com tanta angústia, com tanto sofrimento, com medo de você? Porque é justamente essa questão do desconhecido, né? Mas ele é muito menor. Esse medo é muito menor do que a gente pode imaginar. E a mente faz com que a gente coloque ele como um monstro. E não é, gente, não é. Então, vamos respirar. Falei muito de respirar, sobre respirar essa semana, né, Ana? Vamos respirar, porque não tem porquê, né? Não tem porquê a gente ficar. Não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque meu fone não está muito bom. Tá bom. Não há razão da gente se paralisar, porque o medo congela, né? O medo paralisa total. E é só um controle da mente. Então, vamos buscar essa coragem que já é você, né? Que já somos nós. E dar esse passo além dessas sombras, né? Além dessas. Encarar essas sombras que existem, que a gente cria esse medo de enxergá-las, né? Mas quando a gente se permite, e aí essa palavra para mim é muito importante, é estar em estado de permissão para olhar para as sombras, para colocar luz nessas sombras. E quando a gente entra nesse estado de permissão, tudo se torna mais natural. A luz penetra, você olha a partir de um olhar de observador, você acolhe, você aceita e você libera. Aliás, antes de liberar, muitas vezes, dependendo, vamos dizer assim, da intensidade dessa sombra, você tem resistência de liberar. Mas se você está no estado de permissão e de atenção, você consegue liberar, por mais resistência que ainda haja. Então, é isso, da minha experiência, que eu posso trazer para você. Entrar nesse estado de permissão faz com que a gente consiga dar esse passo além do medo e perceber que ele não é tão grande assim.
É isso, amoguecos. Namostê, Su. Namastê, amado. Namastê a todos. Gratidão por todas as palavras e tudo que vocês dizem entra muito no meu coração, me ajuda muito a entender as minhas questões. E juntos somos mais fortes. Isso, gratidão, Indiara, gratidão a todos vocês. Vou encerrando aqui a gravação.